Nós queremos assumir um compromisso, Senhor, contigo aqui nessa manhã. Nós não queremos fazer da igreja, Senhor, uma igreja de intelecto humano, de sabedoria humana. Nós não queremos equipar a igreja, Senhor, com intelectualidade. Nós queremos a igreja cheia do Teu Espírito. Nós queremos quebrar aqui nessa manhã, Senhor. A Bíblia diz que o amor de muitos esfriarão, Senhor, mas nós declaramos não de todos. A palavra diz que nos últimos dias a fé esfriaria, mas nós declaramos aqui, Senhor, não de todos. Por isso não faremos, Senhor, não deixaremos com que esse Espírito venha sobre nós, Senhor, tentando nos tornar uma igreja, Senhor, amoldada aos padrões humanos, aos padrões da modernidade, aos padrões contemporâneos. Nós queremos, Senhor, nos voltar para a Sua palavra e ser exatamente aquilo que a Bíblia diz que nós somos. Por isso nós quebramos, Senhor, com todo o Espírito nesses dias que ronda o coração da Tua igreja, Senhor, para nos levar à intelectualidade, para nos levar à sabedoria humana, para nos levar à performance humana, que enche os nossos corações de expectativas, Senhor, com os afazeres, com os eventos, com as movimentações, Senhor, com pirotecnia. Não, nós rejeitamos, Senhor, e nós clamamos por uma igreja cheia do Teu Espírito. Nós rejeitamos, Senhor, esse espírito, o espírito do anticristo que tenta fazer igreja sem o testemunho de Cristo. Nós rejeitamos o espírito do anticristo que vem com mensagens sutis e sorrateiras, Senhor, e se opõe ao testemunho de Cristo. Nós rejeitamos nessa manhã e clamamos pelo poder do Teu Espírito sobre nós. Clamamos pelo derramar do Seu poder, Senhor, sobre a igreja. Sim, Senhor. Nós não queremos fazer igreja, Senhor, baseado em nós mesmos. Nós queremos o derramar do Seu Espírito sobre a casa. Nós queremos o derramar do Teu Espírito sobre a igreja. Nós rejeitamos, Senhor, toda sedução. Nós rejeitamos, Senhor, toda sutileza que vem, Senhor, enfeitada, maquiada de obra de Deus. Pai, nós descortinamos nesses dias, Senhor. Retiramos toda a máscara. Não queremos, Senhor, maquiar, ou enfeitar, ou produzir glória humana. Nós clamaremos por Teu Espírito. Nós clamaremos por Teu Espírito até que venha. Nós clamaremos por Teu Espírito até que encha cada crente nesse lugar, Senhor. Nós clamaremos até que Teu Espírito possua cada crente nesses dias aqui, Senhor, transformando corações, trazendo salvação, convertendo, convencendo, Senhor, transformando, quebrando o coração endurecido, abrindo os olhos, abrindo os ouvidos, aguçando o nosso espírito, Senhor, as regiões celestiais. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Nós desejamos por Ti. Nós desejamos por Seu Espírito. Nós clamamos por Seu Espírito. Amém. Coloque a mão sobre o irmão aí perto de você. Coloque a mão sobre ele. Mesmo sentado, não tem problema, coloque a mão sobre ele. Creio, irmãos, na imposição de mãos, porque ela é bíblica. Ela faz parte dos fundamentos, dos princípios elementares. Eu creio. Coloque a mão sobre o seu irmão e fala assim: Senhor, derrama o Seu Espírito sobre o meu irmão. Peça: Senhor, enche o meu irmão com o Seu Espírito. Ei, fala assim: Senhor, Você conhece as fraquezas. Fala assim: Senhor, Senhor. Fala: Senhor, Você conhece as nossas fraquezas.
Você conhece as fraquezas do meu irmão, Senhor. Você nos assiste em nossas fraquezas, Espírito. Então vem. Vem, Espírito. Fala assim: Senhor, eu não quero na força do braço. Fala: Senhor, eu estou cansado. Ah, Senhor, eu não tenho argumentos mais, Senhor. Senhor, eu não tenho razões, eu não tenho mais energia, eu não tenho mais o que dizer, o que falar, o que pensar. Nós só queremos uma coisa: libera seu Espírito sobre o meu irmão, Senhor. Fala assim: Senhor, você conhece o meu irmão, você conhece nas suas fraquezas, você sabe cada fraqueza, cada debilidade, Senhor. Você assiste o meu irmão nas suas limitações. Por isso nós clamamos: vem, Senhor, vem, Senhor. Peça: Senhor, derrama o teu Espírito sobre o meu irmão. Você não precisa saber o que orar por seu irmão, você só precisa pedir que o Espírito venha e possua ele. Você não precisa talvez ter uma revelação do seu irmão, você só precisa pedir: Espírito, possua meu irmão. Ele é tudo que ele precisa, Senhor. Creia que o Espírito é tudo que nós precisamos. Creia que o Espírito de Deus é tudo que precisamos. Creia que o Espírito tem poder para quebrantar coração, para abrir olhos, para abrir ouvidos. Creia que o Espírito tem poder para salvar, para corrigir caminho, para consertar caminho. Ei, creia que o Espírito tem poder para trazer renovo. Creia que o Espírito tem o fogo. Ele tem a brisa, Ele tem a chuva. Ele é tudo que precisamos. Se é de chuva que precisamos, Ele tem. Se é de um fogo que precisamos, Ele tem. Se é de um batismo, Ele tem. Se é de um renovo, se é uma brisa suave, Ele também tem. Vem, derrama o seu Espírito, Senhor. Se é de força que precisamos, Ele tem. Vem, Espírito, sobre a igreja. Vem, Espírito, sobre a igreja. Oh. Cheio. Se é de entendimento que nós precisamos, Ele tem. O Espírito pode. Se é de esperança que nós precisamos, o Espírito tem. Se precisamos ser corrigidos na nossa expectativa, nas nossas esperanças, o Espírito tem. Sim, o Espírito pode. Vem, Jesus. Vem essa manhã, Jesus. Vem. Faz transbordar teu Espírito sobre os nossos irmãos aqui, Senhor. Se precisamos ser convencidos de algo, Senhor, o seu Espírito é que pode fazer. Se nós precisamos ser convencidos, o seu Espírito pode. Nós não estamos entendendo. O Espírito pode abrir nosso entendimento. Se precisamos ver o que Deus está fazendo, o Espírito pode. É o Espírito que dá discernimento, é o Espírito que dá clareza.
Se há pessoas aqui ainda feridas com alguma coisa, feridas com alguém, alguma coisa, principalmente feridas para com a igreja, para com a comunhão, feridas para com relacionamentos. O Espírito está vindo como selo, cicatrizando, cauterizando tudo aquilo que ainda dói, incomoda, todo sangramento. O Espírito está vindo nessa manhã. Assim o Espírito pode. Ele tem o poder de Deus. Se há feridas nessa manhã, clame pelo Espírito. Irmãos, quando os apóstolos iam pregar o Evangelho, eles não falavam muitas coisas, eles impunham as mãos e diziam: receba o Espírito de Deus. O Espírito, irmãos, é a matemática final, é a conta final. O muito falar pode nos fazer, talvez, nos perder nas teologias, na intelectualidade, mas o Espírito é a conta final. O Espírito, irmãos, o poder de Deus sobre os crentes, sobre a igreja. Por isso eu quero encorajar e pôr as mãos e apenas dizer: Espírito, possua os meus irmãos, nossos irmãos aqui. Vamos impor as mãos, vamos dizer: Espírito, vem sobre o meu irmão. Espírito, vem sobre os meus irmãos. Derrama o seu Espírito, Senhor. Apenas diga isso: Espírito, vem sobre os meus irmãos. Derrama o teu Espírito sobre os nossos irmãos. Enche os nossos irmãos com o Espírito. Derrama, Deus, derrama o teu Espírito. Fernanda, reúne umas três irmãs e ora pelas crianças. Vai lá, reúne alguém aí com você e fala assim: vamos orar para que o Espírito venha sobre as crianças. Amém? Ore só por isso. Espírito, possua as nossas crianças. O Flávio, vai lá, ajuda as crianças, orar pelas crianças lá. Orar pelo derramar do Espírito sobre as crianças. Pedro, ajuda lá. Orar pelas crianças, pelo derramar do Espírito sobre as crianças. As irmãs vão lá, o Flávio vai lá. Não, pelas crianças, lá. Derramar o Espírito sobre as crianças, Senhor. Derrama o teu Espírito sobre os nossos filhos, Senhor. Derrama o teu Espírito sobre os crentes aqui, Senhor. Torna os crentes nesses dias cheios do Espírito. Nós não queremos, Senhor, só intelectualidade ou sabedoria. Nós não queremos razão humana. Senhor, nós queremos o teu Espírito sobre a igreja, sobre os crentes nesses dias, Senhor. Derrama o teu Espírito sobre os crentes aqui, Senhor. Derrama o teu Espírito, Senhor. Derrama o teu Espírito sobre as famílias, Senhor. Enche essa casa, Senhor, com o seu Espírito. Enche essa família com o seu Espírito, Senhor. Recebam o Espírito de Deus. O Espírito que encoraja, que traz ordem. Se há desordem na mente, se há confusão, se há uma rota sem saída, um caminho sem esperança, o Espírito pode, o Espírito clareia. O Espírito traz luz, traz discernimento. Sim, Espírito. Toda confusão na mente, toda distração, toda inquietação, toda ansiedade, depressão, síndrome do pânico,
tudo aquilo que vem, Senhor, para paralisar e neutralizar a obra dos filhos. Se o seu Espírito vier, Senhor, derrame o seu Espírito sobre os crentes desses dias, sobre a igreja, Senhor, enche a igreja com o seu Espírito, da sabedoria. Se há coisas a serem resolvidas, há tramas a serem resolvidas, Senhor, seu Espírito é o que nos ensinaria todas as coisas. É por Ele que nós clamamos, Senhor. Enche-nos com seu Espírito, derrama o seu Espírito aqui, Pai. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Nós não nos juntaremos, Senhor, por vaidade humana. Nós não nos juntaremos, Senhor, por nós mesmos, mas pela sua causa. Por isso, enche-nos com seu Espírito. Possua-nos, Senhor, com seu Espírito. Tira, Senhor, toda a individualidade. Tira, Senhor, tudo que não pertence ao Senhor. Se o seu Espírito vier sobre nós, Senhor, se o seu Espírito for derramado sobre nós, seremos convencidos. Seremos convencidos. Seremos convencidos. Toda a carência, se há carência no coração, se há falta de alguma coisa, há tanta carência, tanta orfandade em nossos dias, possua os nossos irmãos, Senhor, com seu Espírito. Vem sobre a igreja, Senhor, você supre. Orfandade, Senhor, problema com paternidade. Senhor, crise, Senhor, no casamento, crise, Senhor, sentimentais, emocionais, traumas, Senhor, que foram instalados por circunstâncias, por relacionamentos, Pai. Possua-nos, Senhor, com o seu Espírito. Tome-nos com o seu Espírito. O seu Espírito cura, convence, faz de novo, restaura a comunhão, restaura a expectativa. Sim, Senhor, vem com o seu Espírito sobre nós. Vem com o seu Espírito sobre a igreja, Senhor. Vem com o seu Espírito sobre a igreja. Todo emaranhado, Senhor, na nossa mente, confusão, as muitas vozes. Se o Senhor falar, nada se compara. A palavra diz que havia caos na terra. A terra era sem forma e vazia. Bastou uma palavra sua. O Espírito que pairava sobre as águas construiu e edificou tudo segundo sua vontade. Libera uma palavra, Senhor, esses dias sobre nós aqui. E derrama o seu Espírito, Senhor. Derrama o Espírito que convence. Desencortina, Senhor, desencortina. Desencortina nossos pensamentos. Espírito, vem sobre nós. Abre os nossos olhos. Ordena as coisas em nós, Senhor. Ordena as coisas dentro de nós, Senhor. Vem com o seu Espírito, Senhor, capacita-nos para o cumprimento da missão ao qual o Senhor nos confiou. Capacita-nos, Senhor, a realizar a obra a qual o Senhor confiou a nós. Capacita-nos, Senhor. Capacita-nos, Senhor. Autoriza-nos por meio do seu Espírito. Libera, Senhor, por meio do seu Espírito. Libera por meio do seu Espírito autorização, Senhor, para fluir na missão ao qual o Senhor prometeu. Sim, Senhor.
todo cansaço, Senhor, por meio toda aflição instalada em nós por meio de circunstâncias e toda aflição instalada, Senhor, em nós por meio de aflições e circunstâncias, toda aflição, Senhor, instalada no coração da igreja por meio das dificuldades e aflições, Senhor, vem como uma brisa nessa manhã, Senhor, vem como uma brisa nessa manhã, renova, Senhor, traz renovo, traz restauração, Senhor. Quando o Senhor entregar nas suas mãos, esses povos que estão diante de vocês, faça com eles segundo todo o mandamento que ordenei a vocês. Sejam fortes e corajosos. Não tenham medo, nem fiquem apavorados diante deles, porque o Senhor, seu Deus, é quem vai com vocês. Ele não os deixará, nem os abandonará. Moisés chamou Josué e disse-lhe na presença de todo Israel: seja forte e corajoso, porque com este povo você entrará na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a seus pais, e você os fará herdá-la. O Senhor é quem irá à sua frente, Ele estará com você, não o deixará, não o abandonará. Não tenha medo, não fique assustado. Senhor, eu quero orar para que, além de derramar do Teu Espírito Santo, Senhor, que nós possamos colocar dentro do nosso coração essa palavra sobre força e coragem. Que o derramar do Teu Espírito Santo traga esse equilíbrio, essa maturidade entre sermos humildes e mansos de coração, mas também corajosos. Não podemos nos acovardar aqui nesta nação. Amém. Que não seja em vão, Senhor, Amém, atravessar este oceano, estar aqui para poder ser útil no Teu reino. Então traga vida, traga força e coragem, Pai. Não podemos nos acovardar, não queremos ficar para trás com tudo aquilo que o Senhor vai fazer. É verdade que o Senhor vai fazer independente de quem esteja aqui, mas se o Senhor nos trouxe até aqui, então que sejamos úteis, que sejamos de fato pedras vivas do Teu reino, Pai. Precisamos de coragem para continuar, Jesus. Precisamos, Senhor, de ser guerreiro como Josué, ser fiel como Josué, Pai. Dai-nos ânimos, Jesus. Renova nossas forças, Senhor. A gente quer continuar subindo a montanha, Senhor. Como nossa face contigo. Então vem, Senhor, derrama o Teu Espírito sobre nós e faça, Senhor, através de nós. Que as coisas do dia a dia, aqui nessa nação, no país que não é nosso, Pai, não pode nos causar medo. Amém. Não podemos nos acovardar. Amém. Porque não se trata de nós, mas sim do Teu reino. Traga, Senhor, coragem, ânimo, Senhor. Que o frio, que o inverno, que o calor, que a primavera, que o pólen, nada disso possa nos parar, Senhor, em nome de Jesus. Então vem, rasga o céu sobre nós, mas revela, Senhor, a nós também os Teus sonhos e que possa haver transformação. Nós não estamos aqui em vão, Pai, não queremos ficar para trás. A gente quer dizer, conte-nos contigo, Senhor, pode contar comigo, Amém. Senhor. A gente quer ser guerreiro, a gente quer estar na frente do Teu exército, Senhor. A gente quer ser como Josué, forte e corajoso. Não podemos nos abater, Jesus. Então vem, traga a transformação da nossa mente, Senhor, traga-nos coragem, que possamos levantar todos os dias, Pai, entender que é o Senhor que vai conosco, que vai na frente. Não podemos nos abater. Em nome de Jesus, vem e derrama sobre esta casa, Pai, coragem, sabedoria, maturidade, Pai, para a gente poder continuar. A gente não quer ficar para trás de tudo aquilo que o Senhor vai fazer neste lugar, nessa nação. Queremos dizer com todo o nosso coração e verdade: conte comigo, Senhor. Eu quero fazer parte do Teu exército, Senhor. Em nome de Jesus, aumente em nós o temor pela Tua casa, Senhor. Aqui habita um Rei, Jesus. Há de se ter temor, Senhor, por a Tua presença aqui na Tua casa, Deus. Então trabalhe em nós, reposiciona tudo aquilo que precisa ser reposicionado, Senhor. Mas vem e faz, Senhor, que nós possamos ser cheios do Teu Espírito Santo e também cheios de coragem. Não vamos nos acovardar, Pai. Esta é
é a minha oração nesta manhã, em nome de Jesus. Sim, amém. Sim e amém. Dá-nos um batismo com teu Espírito para que sejamos, Senhor, renovados e fortalecidos, encorajados, Senhor. Dá-nos teu Espírito para que sejamos encorajados, fortalecidos para cumprir toda a obra ao qual o Senhor confiou à igreja nessa cidade, nessa nação, Senhor. Ah, Jesus, nós confessamos aqui, Senhor, confessamos a nossa impotência de fazer e cumprir a sua missão em Portugal, Senhor, se não for por meio do seu Espírito. Confessamos aqui, Senhor, a nossa incapacidade de fazer qualquer coisa se o Senhor não nos tomar por completo com teu Espírito, Senhor. Pai, nós não queremos fazer por motivação humana, porque ela sempre acaba, ela nunca é perene. As palavras de motivação humana, Senhor, nunca podem, não ultrapassam, Senhor, barreiras de incredulidade, não, elas são momentâneas, elas são como fogo de palha, Senhor. Nós queremos o fogo do altar, nós queremos constantemente estar diante de Ti, Senhor, em devoção. Por isso, vem com seu Espírito. Tome a igreja, Senhor. Tome a igreja, Senhor. Enche, Senhor. Derrama o teu Espírito, para que venha força e coragem, Senhor. Para que venha força e coragem necessárias para o cumprimento da missão do Senhor. Derrama o seu Espírito. Não é apenas entendimento que buscamos, Senhor, porque a sabedoria dos homens também podemos entender por meio da intelectualidade. Não, nós queremos fé, nós queremos o poder do Espírito em nós, o poder do Espírito que nos transforma, que nos convence, o poder do Espírito que muda o curso da nossa história, muda as nossas convicções, que muda, Senhor, nossos anseios, afeições. Batiza, Espírito, batiza, Espírito. Oh. Assim como em Ezequiel, o vale de ossos secos, Senhor, nós declaramos que não queremos apenas um corpo formado, nós queremos um corpo cheio do Espírito. Por isso, vem, Espírito dos quatro ventos, e sopra sobre o vale. Vem, Espírito dos quatro ventos, e sopra sobre o corpo. Sopra sobre o corpo. Espírito, vem. Se nós, irmãos, se nós firmarmos a nossa perseverança, escute isso que eu vou te falar. Se nós dependermos de sermos homens perseverantes por causa da palavra de alguém no domingo, nós corremos um grande risco, irmãos, de perder a nossa fé. Se nós, escute bem isso, se nós dependermos, se para ter perseverança nós dependemos da palavra de alguém no culto de domingo, nós estamos assumindo que nós vamos sempre precisar da palavra motivacional de um homem. É por isso que hoje está cada dia mais em evidência um evangelho almático, humanista, porque os crentes estão firmando a sua fé, a sua perseverança, a sua força no culto de domingo. Então depende do que acontecer no culto de domingo, eu vou poder perseverar, eu
vou ter uma semana. Não, irmãos. É por meio do Espírito de Deus. É o poder do convencimento do Espírito, irmãos. E não de sabedoria de homens. Não sabedoria de homens. Não palavras humanas. Não palavras de motivação humana, não. É do poder do Espírito em nós. Por isso não dá para nós firmarmos, não dá para sermos perseverantes sem o Espírito. Não dá para sofrer as aflições do tempo presente sem o poder do Espírito em nós. Não dá para suportar as pressões, não dá para suportar as demandas do tempo presente sem o poder do Espírito em nós. É por isso que o homem vive correndo atrás da felicidade, porque ele tem a sua expectativa de vida baseada em coisas que acontecem. O crente não. O cristão tem a sua fé em Jesus. Mesmo que o mundo se abale, mesmo que venham os açoites, prisões, mesmo que venha a aflição e dificuldade, a fé do crente não é nas coisas. Por isso nós não trabalhamos para ter uma vida feliz. Nós trabalhamos e lutamos e ardemos para que sejamos constantemente cheios do Espírito de Deus. O batismo do Espírito, irmão, sobre os apóstolos não foi para que eles pudessem ter uma boa vida, foi para que eles suportassem as prisões que estavam diante deles, que viriam à frente. Irmãos, o que faz dois homens presos cantarem dentro de uma prisão? O que faz dois homens presos por causa de Jesus entoarem louvores dentro de uma prisão? Senão a fé em Jesus, senão o poder do Espírito. A gente talvez não conseguiria, irmãos, e não conseguiremos viver uma vida de acordo com o padrão de Deus se não for por meio do poder do Espírito em nós. É por isso que o ciclo da humanidade tem sido esse, de usar sua força momentânea da juventude, a sua força para lutar, para correr atrás, e a força da mente, a força adquirindo força em todo canto para usar para o quê? Para ter boas coisas. Esse é o ciclo do ser humano. E para ter boas coisas, e para aquelas boas coisas depois possam me dar um descanso, uma boa vida. Não. Por isso que o homem trabalha, se esforça, coloca todas as suas energias em coisas, a sua mente. É por isso que hoje, antes vivíamos uma época onde o corpo parava, né? Agora a mente também está parando, porque alguém está dizendo para nós que o poder da mente, né? Se você colocar a sua mente em ação, não, irmãos, a mente também agora está bugando. Por quê? Porque falaram que não, mas se você tiver um pensamento positivo, não, se você usar. Sabe o que eu fico pensando, irmão? Eu fico pensando esses camaradas, esse tipo de teologia. Eu queria que esses caras um dia se encontrassem com Pedro, João, Tiago, e falassem assim para eles: cara, vocês não foram bem sucedidos porque, né, assim, vocês não tiveram aí um mindset, né? Já imaginou, irmãos? Pedro, João, Lucas, Paulo, sentado hoje na igreja ouvindo. Ouvindo uma teologia totalmente motivacional e humanista. Eles talvez se sentiriam os homens mais frustrados da face da terra, talvez os mais derrotados. Sabe, aquele sentimento assim, tipo... Eu fico imaginando, cara, os cristãos que morreram, né, lá no Coliseu, nas arenas, os cristãos que deram sua vida, que continuam dando em países perseguidos, ouvindo uma teologia dessa. Aquela teologia que diz, não, imagina os coaches dos nossos dias encontrando os apóstolos, dizendo, olha, você poderia ter tido uma igreja muito maior, né, muito mais discípulos, se você tivesse, né, feito uma mentoria comigo, talvez. Não, irmãos.
Não é sobre isso, é sobre o poder do Espírito. Eles tinham o poder do Espírito, nós temos o poder da persuasão. Nós queremos fazer igreja por meio, nós queremos desenvolver os cristãos, não por meio da fé em Jesus, não, é pelo poder da persuasão, por palavras e sabedoria humana. O nosso evangelho, irmãos, é mais ou menos como aquela música da Xuxa, né? Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Não é assim? Esse é o evangelho dos nossos dias, cara. Hã? Tô velho, né? Isso é do meu tempo. Podia ter ido pra casa sem essa, né, Pedro? Mas o nosso evangelho parece a música da Xuxa, cara. Já imaginou? Os primeiros cristãos que deram suas vidas nas arenas dos gladiadores, né? Foram comidos por leões, queimados vivos. Você vai lá em Roma, tem a praça, acho que é a Praça Espanha, né? É onde Nero queimava os cristãos nos postes, né? Tem lá, tá lá até hoje a praça. Ele iluminava a praça com os corpos dos cristãos queimando. Imaginou de chegar para um cara desse e falar assim, cara, então, mano, pô, que pena, né? Se você tivesse um mindset aí, se você tivesse tido um insight, né? Você talvez poderia ter vencido, né? Poderia não ter ido para... Não imaginou? Olha a contradição, irmãos, do nosso evangelho. Pela falta do Espírito, estamos usando o Espírito desse mundo para tentar trazer persuasão, para tentar trazer ilusão. Nós estamos mentindo para as pessoas a respeito do que é o Evangelho de Cristo. Irmãos, ele é o poder de Deus por meio do Espírito, que dá testemunho de Cristo no meio da igreja. É o que nos constrange por meio da santidade de Jesus e que nos leva ao verdadeiro arrependimento. É o que desperta em nós, nos preenche, irmãos, com a consciência e a necessidade de mais de Deus. Irmãos, nós não precisamos de mais nada, nós precisamos de mais de Deus. Essa busca por mais alguma coisa está adoecendo o homem, está matando as pessoas, está adoecendo a igreja, está desvirtuando a igreja, o Evangelho de Cristo. A igreja precisa de mais de Deus. Eu já ouvi gente até dizer que João Batista não precisava ter morrido. Amém. Irmãos, é tão sutil isso. Se você olhar Jesus no deserto com o diabo, sabe o que o diabo estava fazendo ali com Jesus no deserto? Uma mentoria. Estava tentando destravar a mente de Jesus, né? Estava tentando assim, fazer Jesus... É verdade, irmão. Por que ele falou assim, se você é o Filho de Deus, transforma a pedra em pão. Se você é o Filho de Deus, se joga aqui de cima, né? Que Deus dá... usa até a Bíblia, que Deus dará ordem aos seus anjos. Esse é o espírito do anticristo, irmãos. É tudo que se opõe à vida de Jesus. É tudo que se opõe ao testemunho de Jesus. É tudo que se opõe ao propósito eterno de Deus. O espírito anticristo, ele cria uma nova agenda. Irmãos, infelizmente nós estamos vivendo uma agenda diferente da agenda de Deus. Deus tem uma agenda, um plano, um propósito. Deus tem um destino já traçado. Deus já tem um plano estabelecido desde a eternidade. Deus não muda. Nós estamos nos acoplando a uma nova agenda, uma agenda cultural, né? Uma agenda ideológica, que nada mais é, irmãos, que a agenda do anticristo. Então o diabo, para desvirtuar o evangelho, ele não tem problema de usar a Bíblia, ele não tem problema de citar a palavra, mas tudo aquilo que não dá testemunho de Cristo não é o evangelho.
Então o que a igreja precisa, irmãos, esses dias é o poder de Deus por meio de um derramar do Espírito Santo. Irmãos, se nós queremos mudar de vida, nós não precisamos do Espírito Santo de Deus. Se a gente quer uma vida melhor, a gente não precisa do Espírito Santo de Deus. Se você quer melhorar de vida, cara, tem uns países aqui na Europa, o salário é bem mais alto. Mas se nós queremos ser igreja de Deus, igreja, a embaixada do reino, representantes do governo de Deus sobre a terra, para trazer a presença do Senhor e salvar uma nação inteira. Nós estamos no lugar certo. Nós não estamos no lugar errado. Quando a consciência vem sobre nós, a revelação vem a respeito disso, a gente percebe que todo sacrifício é válido. A única coisa que precisamos para romper com nós mesmos e entendermos aquilo que a gente vai viver é o Espírito Santo de Deus. Ele nos convence. Quer ver uma coisa? Abre Isaías 61. Grande Pedro. Peneira. Abre Isaías 61, irmãos. Só porque eu queria trazer um paralelo para você. Presta atenção nisso, irmãos. Vamos entender isso. Como é importante, irmãos, eu louvo a Deus pelo que o Espírito está fazendo nessa casa. Eu louvo a Deus pela nossa coragem de abrir mão do controle e da liderança para deixar o Espírito trazer a palavra e a vontade de Deus para nós, sobre nós. E eu creio que são dias de nós não usarmos apenas a palavra de Deus para saber o que Deus fez, mas é usar a palavra para saber o que Deus está fazendo e o que Ele fará. Nós vivemos a época de uma soberba teológica a respeito do que aconteceu, mas uma fraqueza profética a respeito do que Deus está fazendo e do que vai fazer. Porque, irmãos, para saber o que Deus fez, a gente não precisa ser profético, a gente só precisa ser inteligente e ler a Bíblia. Eu digo que as faculdades teológicas podem ensinar muito sobre a Bíblia. Os cursos, os arqueólogos, tudo isso é muito legal, é bacana a gente ouvir, aprender, mas sobre o que Deus está fazendo hoje, o que vai fazer, aí nós precisamos do Espírito da profecia, que é o que nos dá discernimento da vontade de Deus. Então não são dias para nós acessar a palavra só para saber dos feitos. Eu, pelo menos, irmãos, não preciso mais que Deus me convença de que Ele é Deus, do que Ele é bom, do que Ele é. Então, eu não preciso olhar de novo para o mar vermelho e saber que Deus faz milagre. Eu não preciso ler de novo sobre a multiplicação dos pães para saber que Deus faz milagre. O Espírito vem, irmãos, e nos dá uma fé inconfundível e inquestionável. Agora, para entender o que está acontecendo hoje, o que Ele vai fazer, irmãos, nós precisamos de um derramar do Espírito. Vamos lá, abre Isaías 61. Olha só o que diz. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois o Senhor me ungiu para levar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para consolar os de coração quebrantado e para proclamar aos cativos que os cativos serão soltos e os aprisionados libertos. Ele me enviou para dizer aos que choram que é chegado o tempo do favor do Senhor. Sabe o que é isso aqui? Olha para mim, presta atenção. Isso aqui é uma profecia a respeito de... É uma profecia a respeito de Jesus. Amém? Agora abre comigo Mateus. Desculpa. Lucas.
Não, desculpa, é Mateus mesmo, irmão. Me ajuda, Jesus. Volta lá, Mateus, capítulo 3. Mateus capítulo 3, do 13 ao 17. Jesus foi a Galiléia, ao Rio Jordão, para que João o batizasse. João, porém, tentou impedi-lo. Eu é que preciso ser batizado pelo Senhor, disse ele. Então por que vem a mim? Jesus respondeu: é necessário que assim seja, pois devemos fazer tudo o que Deus... Cara, é muito doido isso. E João concordou em batizá-lo. Depois do batismo, enquanto Jesus saía da água, o que aconteceu? O céu... Uau! O céu se abriu. E ele viu... E veio sobre ele o Espírito de Deus. Ele viu o Espírito descer como o quê? Como uma pomba e repousar sobre ele. E uma voz do céu disse: esse é o meu Filho amado, que me dá alegria, no qual eu tenho prazer. 4:1. Em seguida, Jesus foi conduzido por quem? Para ser tentado pelo diabo no deserto. Eu queria muito que você entendesse isso. O que nós lemos em Isaías 61? Isaías 61 é uma profecia. Mateus 3 é um cumprimento. De novo, Isaías 61 é uma profecia, amém? A respeito de Jesus. Mateus 3 é o cumprimento daquela profecia. O que aquela profecia disse? Que viria sobre Jesus o quê? Vamos lá. Quantos anos Jesus tinha quando desceu o Espírito sobre ele? 30 anos. Irmãos, entre a profecia e o cumprimento dela, entre a profecia e o derramar do Espírito sobre Jesus, existia uma coisa chamada o anonimato de Jesus. Ninguém sabia quem ele era. Ninguém sabia quem ele era, de onde veio, o que tinha, o que fazia. Jesus era o filho de José. Jesus era só o filho de José. É o filho do carpinteiro. Irmãos, olha com detalhes o que a palavra diz. O Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele me ungiu para levar as boas novas. Ele me ungiu para consolar os de coração quebrantado, para proclamar os cativos que eles serão libertos, libertar os prisioneiros. Ele enviou para dizer aos que choram que é chegado o tempo do favor do Senhor. Irmão, se Jesus, que é Jesus, o Cristo, esperou o tempo de Deus e o batismo do Espírito para começar a obra ao qual Deus o enviou.
Quem somos nós para querer fazer alguma coisa se não for por meio do derramar do Espírito de Deus? A diferença entre nós e Jesus, irmãos, é porque Jesus fez por meio do poder do Espírito. Nós queremos fazer por meio do poder do convencimento, por meio do poder da alegoria, por meio do poder do evento, da manifestação das coisas. Nós queremos fazer por meio do poder de persuasão. Nós queremos fazer por meio do poder das nossas programações. Agora sim, abre Lucas comigo, Lucas 4. Presta atenção, olha aqui para mim. Vamos lá. Profecia, o cumprimento do batismo, Jesus recebe o poder do Espírito. O que acontece depois? O Espírito conduz ele ao deserto. Lucas 4, Jesus é tentado, assim como lá Mateus. Jesus volta para Galileia. Lê comigo. O versículo 16, presta atenção. Jesus é batizado pelo Espírito. Jesus é tentado no deserto. Então Jesus começa o seu... O que acontece depois? Jesus começa o seu ministério. Olha como que Jesus começa o seu ministério. Versículo 14, lê aí. Então Jesus retornou para Galileia como? Ai, glória a Deus. Ele volta. Agora Jesus voltou para Galileia. Não mais o mesmo. Jesus não voltou mais para Galileia agora por meio dos seus. Tanto que você vai ver à frente que Jesus é rejeitado ali. Jesus é rejeitado pelos seus. É rejeitado na sua própria terra. É rejeitado na sua própria casa. Só que a Bíblia diz que Jesus vai, Jesus é batizado, Jesus é batizado com o Espírito de Deus, o cumprimento da profecia de Isaías 61. E agora Jesus retorna para a sua casa, Jesus retorna para o meio dos seus, só que ele volta como? Cheio do Espírito. E ele volta para quê? Para começar seu ministério, começar a missão de Deus, o cumprimento do tempo. Chegou o tempo do Messias ser revelado. Versículo 14. Então, cheio do poder do Espírito, Jesus voltou para Galileia. Relatos a seu respeito se espalharam rapidamente em toda a região. Ele ensinava nas sinagogas e todos os elogiavam. Quando Jesus chegou a Nazaré, cidade de sua infância, foi até a sinagoga no sábado, como de costume, e se levantou para ler as Escrituras. Entregaram o livro do profeta Isaías. Adivinha em qual capítulo Jesus abriu? Naquela época não tinha, né, a divisão dos capítulos, né? Mas... Teve que procurar certinho lá, né? Jesus era por rolos, né? Jesus pede o rolo. Adivinha qual rolo Jesus pede? Ele se levanta e ele lê. Entregaram-lhe o livro do profeta Isaías. Ele abriu e encontrou o lugar onde estava escrito o quê? O Espírito do Senhor está sobre mim. Uau! Sabe o que Jesus estava dizendo? Antes eu era aqui, o filho do Zé. Antes eu estava aqui na minha, vivendo minha vida ordinária, trabalhando, né? Seguindo a lei, cumprindo a lei, conhecendo a lei, andando em integridade, justiça, caráter. Meus irmãos, mas agora chegou o tempo de Deus. Chegou o cumprimento de Deus. Agora o Espírito está sobre mim.
Sabe o que Jesus está dizendo? Eu não poderia sair por aí falando, eu não poderia sair aí por aí pregando, tentando fazer as coisas, porque seria do meu jeito, do meu modo. Mas agora, o Espírito do Senhor está sobre mim. Jesus dizia, eu estava aqui, ó. Vocês nem me reconheciam, né? Vocês nem sabiam quem eu era, né? Talvez eu poderia sair falando tantas coisas, tentando. Eu poderia ter aberto uma igreja aqui, né? E reunido vocês para falar. Irmãos, eu tenho certeza que ia encher. Jesus era um homem sábio. A Bíblia diz que com 12 anos, né? Jesus estava no templo, cara, discutindo com os mestres da lei. Imagina. Ele era um menino brilhante, cheio da intelectualidade, conhecia a letra, conhecia a palavra. A experiência que você teve lá, né? Não é mais só pelo falar, não é só pelo... Né? Não tem a ver com o que eu digo, se está certo, se está errado, mas tem a ver com o tempo e a autorização de Deus. Jesus está dizendo, cara, eu poderia ter feito tantas coisas aqui, e seria tão legal a gente se reunir, eu podia ensinar a lei para vocês. Mas não é de sabedoria que vocês precisam, é do poder do Espírito de Deus. Agora o Espírito está sobre mim. Sabe o que Jesus estava dizendo aqui, com a profecia? Irmãos, a profecia ela esclarece o porquê que o Espírito foi derramado sobre Jesus. Vamos ler ali, continua. O Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para fazer o que, irmãos? O Evangelho não só pode ser liberado por meio do Espírito. Por favor, creia nisso. O Evangelho só pode ser espalhado por meio do Espírito. O Evangelho só se torna vivo e eficaz. Irmãos, o Evangelho sem o Espírito vai ser como as sinagogas, vai ser como o velho templo com o véu cobrindo, enfeitando uma mentira que existia por trás dele. O Evangelho sem Espírito, irmãos, é só lei, é só regra, é só dogma. O Evangelho sem o Espírito é o controle dos homens. Jesus está dizendo, não era o meu tempo, não era o meu momento, eu precisava disso agora. Ele me enviou, me ungiu para trazer as boas novas. Bom, Jesus podia ter pregado a respeito de Deus ou não? Jesus podia ter ensinado. Deus está falando. Ele me enviou para anunciar. Ele enviou para anunciar, abrir os olhos, para quebrar as cadeias do pecado e dizer que é chegado o tempo do favor do Senhor. Por isso, tire da sua cabeça essa ideia, irmãos, de que nós temos que fazer, falar, sem que primeiro não sejamos batizados com a presença genuína do poder de Deus sobre nós. Por isso que nós precisamos convergir. Mas por que eu estou trazendo essa consciência para a igreja? Porque sem isso, porque a gente é daquela, nós somos às vezes nem quente nem frio, nós somos do mais ou menos. Não, isso é uma verdade, mas aí o que a gente faz até lá? A gente fica parado? Não, o anonimato de Jesus não era uma omissão. O anonimato de Jesus não era a omissão de Jesus. Irmãos, eu imagino Jesus vendo tanta coisa errada, tanto equívoco, e Jesus tendo que se segurar, né? Talvez querendo rasgar com tudo, quebrar com tudo, e o pai dizendo assim, espera. Quando Jesus chega para João, o que João fala? Você está doido, cara? É você que tem que me batizar. O que Jesus responde? Ei, João, tem um jeito certo das coisas acontecerem. É para que a vontade de Deus seja cumprida. Eu estou aqui me sujeitando. Vamos lá, faz uma matemática comigo. Palavra de Deus, porque biblicamente aqui a gente vai perceber que João começa a se manifestar antes de Jesus, certo? Tô errado não, né? João começa a se manifestar ministerialmente antes de Jesus. É ou não é? Beleza.
A palavra de Deus diz que existia o templo, estava lá o sacerdote, o sumo sacerdote, tudo certinho, mas a palavra do Senhor foi aonde? Ou seja, João tinha sido batizado, João tinha sido autorizado por Deus, por meio do Espírito, para falar, pregar, preparar um caminho, e inclusive para batizar. Sabe o que, cara, olha o que Jesus estava fazendo. Jesus estava dizendo assim: não, João, quem tem autorização do Pai para fazer é você. Cara, Jesus era obediente, Jesus era um homem sujeito, Jesus tinha humildade para reconhecer. Então por isso que Jesus vai, se coloca embaixo de João e fala assim: João, é você que pode, me batiza. Acho que João na mesma hora, opa, é verdade, peraí, então vem cá. Está vendo, irmãos, como não é no poder da autoridade humana? Está vendo como não é no poder do reconhecimento humano? Está vendo como não é no poder do que eu faço, do que eu falo, não é pela autorização do Espírito? Pô, Jesus é Jesus, cara. Ele poderia muito bem ter olhado para João e falar: beleza, deixa eu seguir meu caminho aqui. Não. Para que a vontade de Deus fosse cumprida, ou seja, para que a justiça de Deus fosse cumprida, para que houvesse obediência e sujeição à vontade e o plano de Deus, Jesus vai até João e fala assim: João, eu reconheço, cara, o Espírito está sobre você, meu amigo. O Espírito está sobre você, Deus está agindo por meio de você. Se a gente parar para se lembrar, Isaías também, Isaías 40, é voz do que clama. A profecia sobre João, qual é? Isaías 40, né? Acho que é. Mas tá por ali, dá uma lida lá. Voz do que clama no deserto: preparai um caminho para mim. João também, irmãos, era o cumprimento de uma... É 40, né? Olha aqui, presta atenção. João também era o cumprimento de uma profecia. João também estava agindo no deserto, não porque ele teve uma ideia. João não estava agindo no deserto porque ele teve um plano. É porque chegou o tempo de Deus. Então João estava lá anunciando. Então Jesus, reconhecendo o tempo de Deus, a profecia, os tempos e as estações, Jesus fala assim: opa, chegou o meu momento. Aonde é que eu vou? Jesus falou assim: cara, é chegado o momento. Eu vou para onde? Vou para o templo? Vou para a sinagoga? Eu vou para quem? Eu vou para o sacerdote? Eu vou para o sumo sacerdote? Não. Eu vou em João. O cumprimento de uma profecia. João, você tem que me batizar. Então Jesus se sujeita ao plano e à ordem, o propósito de Deus, e o Espírito de Deus cai sobre ele, para que então ele pudesse anunciar as boas novas, para que então ele pudesse quebrar as cadeias do cativo, para que então ele pudesse dar vista aos cegos, para que então a vontade e o plano de Deus se manifestasse sobre ele. Está vendo, irmãos, o porquê da nossa insistência, o porquê do nosso clamor, o porquê da nossa repetição, o porquê da nossa perseverança, o porquê do ajuntamento? Não é o ajuntamento pelo ajuntamento, não é a oração pela oração, não é a música pela música, não é o culto pelo culto, mas é pelo cumprimento de uma vontade de Deus, de empoderar a igreja por meio do Espírito, para que então ela anuncie as boas novas, para que então ela dê vista aos cegos, para que então... Sem o poder do Espírito, irmãos, nós somos apenas homens com poder de convencimento. O Espírito nada mais, nada menos veio sobre Jesus para que ele tivesse poder para curar, poder para libertar, poder para falar. Cara, a Bíblia diz que Jesus precisou ser ungido pelo Espírito para falar. Por isso, irmãos, o anonimato, entre aspas, de Jesus não era uma omissão. Jesus não estava se omitindo, Jesus estava aguardando. Cara, imagina os discípulos andaram 3 anos e meio com Jesus, agora eles estavam se omitindo numa sala, estavam se escondendo numa sala. Não, eles não estavam se escondendo. Irmãos, de vez em quando eu ouço isso. Ah, mas a igreja tem que, sempre tem. Ah, mas vocês têm que, né? Ah, mas e onde estão os portugueses, né? Ah, eu falo, irmão, nós estamos clamando pelo Espírito.
Porque de nós mesmos a gente só vai decepcionar eles. De nós mesmos a gente só vai decepcionar eles. Por nós mesmos, irmão, nós vamos ter que nascer de novo, numa nova cultura, numa nova cabeça, falar de um jeito diferente, e para poder convencer, não, mas pelo poder do Espírito. As boas novas serão anunciadas, os cativos serão libertos, os cegos verão. É uma escolha que a gente faz, irmãos. Ou a gente gasta nossas energias para fazer de forma humana, ou gastamos as nossas energias batendo a porta, enchendo as taças para que Ele venha, derrame seu poder sobre a igreja. O Espírito é o poder capacitador de Deus para nos levar a executar a missão. Eu vou repetir isso. O Espírito é o poder capacitador de Deus que leva a igreja a cumprir sua missão. O Espírito de Deus é o poder capacitador de Deus que vai nos fazer cumprir a missão. Jesus estava afirmando, irmãos, para João, quando ele chega para ser batizado, estava afirmando que o Espírito, que sem o Espírito, que sem o selo de Deus, sem a autorização de Deus, ele nada poderia fazer. Irmãos, por que Jesus, sendo Filho de Deus, não começou a fazer sozinho? Não começou a fazer do seu jeito? Não começou a fazer por sua sabedoria? Hoje o que nós mais temos, irmãos, na nossa geração, e aqui já vivemos uma realidade parecida com essa, são de pessoas fazendo sem autorização dos céus, fazendo porque sabem, fazendo porque querem, fazendo porque conseguem. É o autoenvio, a autounção, é o autoempoderamento. Cara, a gente não tem noção. É por isso que muitos de nós estamos cheios de feridas, de marcas, de decepções. Isso é fruto de um evangelho sem o Espírito de Deus. Isso é fruto do evangelho sem o poder do Espírito de Deus. Por que Jesus não começou seu ministério antes? Ele estava esperando o poder capacitador. A palavra de Deus diz que Jesus aprendeu a obedecer por meio do sofrimento. O que irmãos, está na Bíblia esse versículo. Jesus aprendeu a obedecer por meio do que sofreu. Quem que o capacitou a todo sofrimento? O Espírito. Você acha que é por acaso que logo depois do derramado do Espírito, Jesus vai para o deserto ser tentado? Você acha que é por acaso? Quem sustentou Jesus no deserto, irmãos? Da onde veio o poder e a capacidade? A gente fala assim, eu quero ser igual a Jesus. Não, irmão, nós precisamos ser carregados do Espírito igual a Jesus. Nós precisamos do batismo do Espírito como Jesus recebeu, se sujeitando, obedecendo, perseverando até que acontecesse, até que chegasse o momento. Não podemos querer fazer pelo poder da estratégia ou por poder da motivação, irmãos. Nós precisamos fazer por meio do Espírito, poder de Deus em nós. Não é porque eu me sinto apto, não é porque eu sei, não, eu preciso esperar a habilitação e o reconhecimento dos céus, das pessoas à nossa volta, de toda principados e potestades. Há linhas de pensamento, teológica, que dizem que nem o diabo não sabia. Porque até então, Jesus viveu sua vida, Mas a partir do momento, porque a Bíblia diz que os céus se abriram e uma voz veio, ou seja, todo mundo ouviu, inclusive o diabo. O pastor Zemino que brinca, ele fala assim, rapaz, eu fico imaginando o diabo olhando assim, rapaz, era o Zé, ó, o Zezinho, o filho do Zé, É o filho da Maria, não dá nem imaginar. Os céus se abriram e
houve uma identificação dos céus dizendo: vocês estão vendo ali, ó, o Zé é ele. Agora, esse é o meu filho amado. Esse é o filho ao qual eu anunciei por meio dos profetas. Esse é o meu filho. Sigam ele, obedeçam a ele. Meu espírito está sobre ele. Rapaz, na mesma hora, a Bíblia diz que não foi o diabo que levou Jesus para o deserto. A Bíblia diz que o Espírito levou Jesus ao deserto para ser tentado. Primeira coisa que você vence, irmãos, você não vence uma cultura, você não vence uma barreira, olha, o nosso evangelho é muito assim: você tem que vencer suas barreiras, né? Você tem que vencer as suas limitações. Vamos fazer um treinamento aqui, eu arrasta para cima, eu vou te dar uma mentoria de como você pregar, como você fazer. Você tem que romper sua mente. Não, irmãos. Primeira coisa que Jesus venceu. Primeira coisa que Jesus venceu, irmãos: o diabo. Primeira coisa que Jesus venceu: a tentação de se opor a Deus. O que o diabo faz com todo mundo? A mesma coisa que ele fez: se opor ao governo e à liderança de Deus. Então o diabo chega para Jesus e fala assim: se é você mesmo, cara, olha a lógica, imagina, o diabo está ali, ele ouve Deus falando, é o Jesus, cara, o filho do José. Aí o que é que a primeira coisa que o diabo vem? O diabo é o mesmo dentro do jardim, é a mesma coisa, ele funciona do mesmo jeito. Ele chega para questionar, ele chega para te intimidar, ele faz pergunta. Mesmo sabendo o que é. Por quê? Porque tentando nos levar a opor ao propósito de Deus. Aí ele chega assim: se é você mesmo, eu quero ver, então faz. Jesus falou: não, cara, não é bem assim. Porque se é você, então faz isso. Se é você, então faz. Manipulação, resistência, amedrontamento. Quantos de nós, irmãos, diante de uma tentação, a gente se amedronta? Qualquer coisinha a gente se acovarda. A gente fica com medo, a gente se cala, o diabo resiste a gente fala: meu Deus do céu. Primeira coisa que Jesus venceu: o diabo. Primeira coisa que Jesus venceu: a tentação de se fazer maior do que o Pai. É a tentação de se opor ao propósito de Deus. Ele podia fazer. É isso mesmo, irmãos, tá? Jesus podia. Por isso que o diabo olha pra gente e fala: você pode, pô. Você pode. Vai e faz. Você consegue. Vai e faz. É por isso que o diabo usa tanto "você pode". Porque, na verdade, a gente não pode, irmãos. A gente só pode se Deus quiser, se Deus fizesse, o Espírito do Senhor estivesse sobre nós. Mesmo que Jesus poderia fazer. Jesus poderia. Mas ele falou assim: não, eu estou aqui para cumprir o propósito, a vontade de Deus. Eu estou aqui para cumprir a justiça de Deus. Não tinha utilidade, não existia propósito. Não existia propósito, era manifestação por manifestação. E é o que a gente faz hoje muitas vezes. É a manifestação pela manifestação, é o fazer pelo fazer. Irmãos, sabe qual o nosso maior problema? Nós pulamos a etapa mais importante e nós negamos o processo que Jesus viveu: o derramar do Espírito. Nós pulamos a etapa, a principal etapa a gente pula. Porque o diabo chega e fala assim: se você é crente mesmo, né? Então eu quero ver você ir lá e fazer. Vai lá. O diabo só dá ideia, irmãos. O diabo só dá ideia. É a gente que executa. Nós pulamos a etapa mais importante. E pior do que isso é negar o processo que Jesus viveu: o derramar do Espírito. Irmãos, o poder motivador não é a mesma coisa que o poder do Espírito. O poder motivador não é a mesma coisa que o poder do Espírito. O anonimato de Jesus, irmãos, não foi uma omissão. É a graça de esperar e reconhecer que sem o Espírito nós só vamos reproduzir e promover barulho.
sem o poder do Espírito, o que nós vamos fazer é barulho, ruído. E talvez coisas que nos tragam exaltação. Talvez nós vamos fazer coisas que exaltem o nosso próprio nome. Por isso eu quero continuar encorajando você a apenas uma coisa. Apenas uma coisa. Fique de pé comigo. Por isso eu quero encorajar você a apenas uma coisa. Olhem para mim. Olha aqui para mim, por favor. Quero encorajar você, encorajar a igreja. Irmãos, eu louvo a Deus. Queria que você me entendesse bem no que eu vou dizer. Eu louvo a Deus. Eu louvo a Deus pelo Senhor não nos permitir fazer todo o barulho e alcance que talvez a gente espera ou tenha expectativa. Eu vou traduzir isso. Eu louvo a Deus porque Deus não nos permitiu ainda encher essa igreja. Porque talvez todo barulho, todo movimento poderia trazer para nós uma falsa sensação de sucesso e cumprimento da vontade de Deus. Confesso para vocês, eu desejo que isso aconteça, mas que seja por meio do Espírito, irmãos. Eu louvo a Deus porque o Senhor ainda está segurando as coisas. Eu louvo a Deus porque ainda Deus está segurando. Louvo a Deus porque os adolescentes ainda não estão cheios. Os jovens ainda não estão lotados. Entendo? Por quê? Para que nada roube de nós o lugar de anseio e desejo por mais de Deus. Porque se fosse o contrário, talvez estaríamos hoje aqui em festa, dizendo: olha que legal, está tudo bem, olha que lindo. Mas não é por meio do poder do Espírito. E talvez nós estaríamos satisfeitos, mas a nação não seria alcançada. Talvez nós poderíamos estar aqui o quê? Que igreja boa! E as almas lá fora continuariam indo a passos largos para o inferno. Não haveria poder para anunciar as boas novas, não haveria poder para dar vista ao cego, para libertar os cativos. Eu louvo a Deus porque as coisas ainda não estão do nosso jeito. Porque isso é Deus dizendo: esperem. E o que nós fazemos enquanto esperamos? Queimamos, irmãos, queimamos, clamamos. É como uma vela, queimando e diminuindo enquanto traz luz para os outros. É queimando e morrendo enquanto ilumina todos à sua volta. E se uma vela, irmãos, pode iluminar uma sala pequena, irmãos, as muitas tochas juntas e reunidas podem iluminar uma cidade, uma nação inteira. Por isso, até que chegue esse momento, eu só espero uma coisa. Eu faço um pedido a vocês. Os que tocavam trombetas, os cantores, em uma só voz, louvavam e agradeciam ao Senhor. Uma só voz, clamando pela mesma coisa, trabalhando pela mesma coisa. Por que eles cantavam no templo? Por que eles trabalhavam? Porque estavam edificando uma casa para Deus. E nesse momento, uma densa nuvem encheu o templo, e os sacerdotes não puderam dar continuidade aos seus serviços, pois a presença gloriosa do Senhor encheu o templo de Deus. Se alguém te perguntar o que você está fazendo aqui, você só tem uma coisa para responder: nós estamos edificando uma casa para Deus. O que você está fazendo lá? Nós estamos edificando uma casa para Deus. Daqui um ano a pessoa vai te perguntar: o que vocês estão fazendo? Cara, nós continuamos edificando uma casa para Deus. Tomara que não demore um ano, que ele venha antes, que a glória seja derramada antes. Irmãos, antes da volta de Jesus haverá um derramar de poder sobre a igreja. Amém?
Antes da volta de Jesus, haverá um derramar do Espírito sobre a igreja. E é sobre esse vir que nós estamos falando. O que vocês estão fazendo lá? Estamos preparando uma casa para Deus vir. Repita isso 200 milhões de vezes, até você convencer a sua alma de que essa é a nossa missão. Ou vocês estão cantando o quê? Para quê? Para que Ele venha. Vocês estão fazendo, para quê? Para quê? Para que tirar o lixo? Para que varrer? Para que passar um aspirador? Para que? Não, não é por isso, não é o fazer pelo fazer. Estamos edificando uma casa para Deus. É por isso que no templo, um sentava o tijolo, o outro, né? Estou aqui conjecturando, né? Um cavava o buraco, outro carregava a massa, outro costurava a cortina, o outro trabalhava com ouro. Não, é porque todos tinham um mesmo propósito: edificar uma casa para Deus. Essa uma só voz é isso, irmãos, trabalhar para a mesma coisa. Enquanto a igreja estiver trabalhando, cada um por si mesmo, o máximo que nós vamos ter é emoção e arrepio, mas não a glória. Porque a igreja sem o Espírito está promovendo homens. A igreja sem o Espírito está promovendo ministérios. A Bíblia diz que quando a glória desceu sobre a casa, irmãos, os líderes não puderam, não tinha evidência sobre, eles nem conseguiam mais exercer seus serviços, porque a presença de Deus tomou o lugar. Ou seja, a vontade de Deus foi cumprida. Amém? Eu quero te encorajar, te pedir, fazer esse apelo: se junte a nós nesse clamor. É só uma coisa nós precisamos pedir para Deus: Deus, derrama o seu Espírito sobre a igreja. Deus, derrama o seu Espírito sobre a nossa casa, sobre essa casa, sobre esse ajuntamento. Senhor, enche a igreja, enche essa casa, esse ajuntamento que o Senhor mesmo fez nascer com o seu Espírito. Irmão, você não precisa de um bom culto para clamar, você precisa de uma convicção. Os trabalhadores trabalhavam, se tivesse chuva, frio, neve, chuva de pedra, não é a motivação, não é a circunstância, é o propósito. Por isso não espere um bom culto para você dar aleluia. Aleluia. Não espere um arrepio, não. Busque por uma convicção do que você está fazendo. Porque, irmãos, faça chuva ou faça sol, tenha dinheiro ou não tenha, tenha vontade ou não, você vai poder dizer e declarar diante de principados e potestades: eu estou envolvido em uma grande obra. Quando vier o medo, a resistência, as circunstâncias, você vai poder bater no peito e dizer: eu estou envolvido numa grande obra. Hoje eu estou desanimado, não importa, eu estou envolvido. Por que a gente não vai, não liga para o patrão e diz assim: hoje eu não quero trabalhar, eu estou sem vontade. Liga para o seu patrão amanhã, fala que você não quer. Fala assim: eu estou desmotivado. Liga para ele, faz um teste. Eu estou desmotivado. Hoje eu acordei um pouco assim, saudade do Brasil. Liga para ele amanhã. Liga para os teus clientes amanhã, pô. Fala para eles: não, cara, hoje eu estou meio assim, sabe? Convicção, cara, nos falta convicção. Nós só queremos uma igreja boa para congregar, não queremos uma edificação para trabalhar. Irmãos, chegou o dia da igreja sair do parque, dos meninos saírem do parque de diversão e irem para o canteiro de obra, arregaçar as mangas e poder dizer: eu estou envolvido em uma grande obra. Chegou o momento dos meninos saírem do parque de diversão e poderem, irmão, bradar, homens fortes, homens de coragem, para poder dizer assim: não, nada me para, eu estou envolvido em uma grande obra. Posso contar com alguém, irmãos? Alguém vai se juntar? A minha casa, alguns irmãos, alguém está disposto? Eu não vim fazer outra coisa, irmãos, a não ser o que o Senhor pediu: construam uma casa para mim em Braga. Edifiquem uma casa para mim em Braga. É isso que a gente está fazendo, irmãos. Mas nós precisamos de você. Precisamos da sua renúncia, da sua morte,
Precisamos de você como pedra viva, junto, lado a lado, faça chuva ou faça sol, com vontade ou sem, com preguiça ou com muita disposição. Eu estou envolvido em uma grande obra. Amém? Peça ao Espírito que Ele dá, irmãos. Peça ao Espírito essa convicção, peça ao Espírito essa certeza. Você vai falar, gasta um tempinho com Ele para você ver. Se ele não vai te convencer, se ele não vai pelo menos Ele vai te dizer. É por isso que a palavra diz: não resista ao Espírito. Quando ouvir a voz do Senhor, não endureça o vosso coração. É um alerta, irmãos. Abre os olhos. Não resista, não endureça, não se oponha ao que Deus está fazendo. Se envolva, se jogue, se lance, se dê, renuncie pela causa de Cristo. Não endureça o vosso coração quando ouvirdes a voz do Espírito. Não endureça o vosso coração quando ouvirdes a voz do Espírito. Sabe qual a diferença entre a multidão e os discípulos? A multidão estava exercendo seu direito de escolha. Os discípulos não. Eles falaram: Senhor, para onde nós vamos? Sabe o que Jesus olha para eles? E vocês? O que vocês querem fazer da vida? Jesus falou, os discípulos falaram: Jesus, a gente não tem mais escolha. A gente não tem mais escolha. Aonde nós vamos? Para quem nós vamos, né? A quem iremos, não é aonde, né? A quem nós iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? Sabe qual a diferença entre a multidão e os discípulos? A multidão sempre exerce o direito de escolha. Irmãos, a igreja está cheia de gente que tem ainda a escolha. Eu perdi a minha. Eu perdi meu direito de escolha. Eu perdi minha razão. Eu já não tenho mais a escolha direito. Agora é você que escolhe se você quer ser a multidão na fila do pão ou se você quer entrar para o time dos discípulos de Jesus. Você que escolhe se você quer ser a multidão na fila da loja de conveniência ou se você quer ser discípulo. Só que os discípulos perderam o direito. O que difere a multidão dos discípulos? O direito. O direito de escolha. Se você quiser exercer seu direito de escolha, irmãos, amém por isso. Eu vou te falar, a hora que o Espírito vier, Ele vai te alcançar no caminho também. Fique em paz. Ele vai abrir seus olhos. Foi isso que Jesus fez com os discípulos a caminho de Emaús. Jesus foi lá, volta. Eu quero ficar. Não quero correr o risco de perder a minha casa, meus filhos, perder o propósito. Eu, irmão, não sei fazer outra coisa da vida. Eu sempre falo para as pessoas: se tiver que fazer outra coisa da vida, eu estou ferrado. Eu nasci para uma coisa. Eu sei que cada um de nós aqui tem um propósito, cada um tem as suas medidas, a sua profissão, aquilo que precisa desenvolver. Mas eu estou falando sobre a igreja de Cristo, sobre o ajuntamento, sobre todos em uníssono, em uma só voz, trabalhando e pedindo a mesma coisa: vem sobre nós, Senhor, com seu Espírito. Amém? Feche teus olhos uns momentos, alguns minutinhos. Se Jesus disse que a minha casa seria chamada casa de oração, irmãos, eu é que não sou louco de fazer da igreja outra coisa. Se Jesus disse: a minha casa será chamada casa de oração, eu é que não sou doido de querer fazer de outro jeito ou de outra forma. Por isso que eu digo: venha com disposição, não deixe o frango no forno. Venha com fome, com sede. Pare de comer em outras mesas. Pare de comer na internet. Pare de comer das redes sociais. Pare de se alimentar das expectativas. Pare de se alimentar. Não alimente sua alma. Os olhos são janelas da alma. Por isso que nós chegamos aqui na igreja com pressa. Que acabe logo, que termine logo. Porque estamos cheios. Ninguém quer comer. Ninguém quer comer se está com a barriga cheia. Ninguém quer comer se a alma está farta de tantas coisas. A alma farta, ela pisa o favo de mel.
Não, eu quero estar vazio todos os dias. Irmãos, eu tenho uma indignação profunda no meu coração. É quase ela me acompanha, uma insatisfação assim, eu tenho uma insatisfação profunda, eterna dentro de mim, que eu acho que, eu não tenho certeza, que ela só vai ser suprida no dia do derramar do Espírito sobre essa casa. Eu tenho, irmãos, uma insatisfação eterna dentro de mim, que está me empurrando para uma coisa só: clamar, trabalhar para que o Senhor venha, trabalhar para que o Senhor derrame seu Espírito sobre nós. Nessa manhã você está sendo convidado pelo Espírito a se envolver, a fazer uma escolha, tomar uma decisão. Os discípulos de Jesus não seguiram a Jesus porque quiseram. Primeiro eles foram convidados. Eles não foram atrás de Jesus. A Bíblia diz que Jesus os convidou. Isso é muito forte, cara. A Bíblia diz que Jesus subiu ao Pai, orou no monte, desceu e chamou os discípulos para andar com Ele. O Senhor está chamando. O Senhor está convidando a igreja. O Senhor está chamando os seus. O Senhor está convocando. O Senhor está indo pelo caminho, nos chamando para edificar algo que vai tocar uma cidade, uma nação inteira. E consequentemente, irmãos, vai tocar as nações da Europa. Eu creio que dessa casa nós enviaremos pessoas às nações da Europa. Eu creio que dessa casa sairão famílias às nações da Europa, cheios do Espírito. Não é como a cartilha de como abrir uma igreja, não. É homens incendiados, tochas ardentes de fogo queimando nas nações. Irmãos, e vai ser muito rápido. Vai ser assim, você vai chegar e o fogo vai se espalhar. Assim como foi na história dos avivamentos, assim como foi em Pentecostes. Vai acontecer. Por isso clame, seja cheio do Espírito. Peça ao Espírito que venha, peça ao Espírito que se derrame. Aos líderes aqui dessa casa eu te peço uma coisa: faça o básico, faz o simples, faz só o que tem que ser feito. Gaste suas energias para crescer em santidade e devoção a Jesus. Aos líderes aqui, se eu pedir uma coisa para você, faz só o simples, faz o básico, faz o que tem que ser feito. Economize suas energias para dobrar os joelhos e clamar por Deus. Gaste suas coisas, porque tudo que a gente possa desenvolver e fazer, irmãos, pode vir com um falso sentimento de sucesso e satisfação, e na verdade só Deus pode fazer isso. Aos irmãos que lideram, que têm responsabilidades, eu sei do zelo, do amor de vocês por fazer as coisas bem feitas, eu sei de tudo isso, mas o nosso bem feito pode atrapalhar a Deus, pode tirar de nós a fome e a sede. Qualquer coisinha que você come pode te encher, a ponto de não ter mais fome por Deus. A satisfação equivocada, irmãos, pode tirar nossa fome por Jesus. Por isso eu gosto dos problemas, eu gosto. Isso aqui cara, eu gosto, não tem problema, porque isso só aumenta o temor e a necessidade de Deus. Mas isso aqui está fora, não tem problema, isso só aumenta a nossa fome e nossa necessidade de mais de Deus. Faz o básico, faz o simples, não enfeita, mas deixa crescer a fome dentro de você. Deixa crescer o desejo, deixa crescer o desespero por Deus. Não coma qualquer coisa, não se encha com as realizações. Hoje foi bom. Não é mais de Deus, irmão. Hoje foi legal, cantaram aquela música que eu gosto. Não é isso. É mais de Deus, mais de Deus. Talvez você vai olhar, os seus olhos vão se abrir e você vai perceber: rapaz, ainda bem que não deu certo as coisas que eu queria fazer aqui, né? Nessa nação. Porque às vezes, irmãos, o nosso certo atrapalha a justiça de Deus sobre nós. Deixa o Senhor crescer em você com devoção e temor. Amém? Irmãos, eu não preciso falar mais nada, orar mais nada. Agora é com
você. É você que precisa corresponder ao Senhor. Você que precisa falar com Ele alguma coisa. Preciso de ti, oh Deus, preciso de ti, preciso de ti, preciso de ti, oh Deus, preciso de ti, eu preciso de ti, preciso de ti, no teu calor, no teu favor, no teu amor, ninguém me ama como meu Senhor, como meu Senhor. No teu calor, no teu favor, no teu amor, ninguém me ama como meu Senhor, como meu Senhor. Oh Deus, preciso de Ti. Oh Deus, eu preciso de ti, eu preciso de ti, preciso de ti. Oh Deus, eu preciso de ti, eu preciso de ti, preciso de ti, do teu calor, do teu favor, do teu amor, ninguém me ama como meu Senhor, Como eu preciso de Ti, Senhor. como meu Senhor. Há uma profunda necessidade por mais de Ti, Do Senhor. teu calor, do teu favor, do teu amor, ninguém me ama como meu Senhor, como meu Senhor. E no dia de amanhã Ele está aí me abraçando, e quando acordo pela manhã Ele está aí. E no dia de amanhã, semana que vem, mês que vem, está me amando. E no dia de amanhã Ele está aí me abraçando, e quando acordo pela manhã Ele está aí. No dia de amanhã, semana que vem, mês que vem, está me amando. Oh Deus, eu preciso de ti, eu preciso de ti, Desesperadamente, Senhor. preciso de ti. Nos dê fome por Ti, Jesus. Oh Deus, Nos dê fome por Ti, Jesus. preciso de Nós ti. estamos fartos de tanta comida, Senhor. Tantas coisas que não tem a ver contigo. Estamos cheios, saciados com coisas desse mundo. Nós não queremos, Senhor. Dá-nos fome por Ti, Senhor. Meu amor, ninguém me ama como meu Senhor, como meu Senhor. No teu calor, no teu favor, no teu amor, ninguém me ama como meu Senhor. Oh Deus, eu preciso de ti, Precisamos de Ti. eu preciso de ti,
Oh, Vem com teu Espírito, Jesus. É assim que nós queremos voltar para casa, Senhor, não iludidos, não com uma falsa sensação de alegria e bem-estar. Nós queremos voltar com fome e sede por Ti, Senhor, angustiados, Senhor. Nós queremos esse batismo de arrependimento, de uma consciência clara da nossa necessidade. Nós queremos voltar para casa, Senhor, temerosos, com temor em nosso coração, em edificar um ambiente, um muro de proteção para com aquilo que o Senhor está confiando a nós. Não permitir que nada entre para corromper aquilo que o Senhor, o bom depósito que o Senhor está colocando em nós. Sim, Deus. Ajuda-nos a construir uma medida protetiva, Senhor, ao redor da palavra que recebemos. Se é uma casa para Ti que estamos edificando, não nos permita construir outra coisa, uma lojinha, um parque de diversão. Não, Senhor. Torna-nos homens e mulheres de uma coisa só. Torna-nos uma igreja obediente ao Seu plano, sujeito ao tempo, à autorização dos céus para fazer. Por isso, Senhor, clamamos: derrama Sua glória sobre a casa. Queremos voltar para casa, Senhor, com temor em nosso coração, temor no que falar, no que dizer, no que fazer. Não queremos a falsa sensação de alegria, voltarmos saltitantes sem Deus. Não queremos voltar, Senhor, arrepiados, mas sem a presença. Não. Batiza-nos com insatisfação, Senhor, com angústia, que nos leve a uma devoção a Ti, amor por Ti, conhecer a Ti. Batiza-nos com anseio por nos encontrar com o Senhor, anseio por estar em intimidade contigo. Batiza-nos com paixão, o fogo da paixão, aquele fogo que nos faz querer estar com Você o tempo todo, nos Seus braços, Senhor, de amor e de cuidado, na Sua presença, assim como Maria, aquele anseio de estar simplesmente aos Seus pés, bebendo da fonte. Leva-nos à devoção e à intimidade, Senhor. Dá-nos um batismo, Senhor, de consciência de que ainda não oramos o suficiente, não buscamos o suficiente, não Te queremos ainda o suficiente, porque ainda falta amor por Ti, paixão por Ti. Faz-nos, Senhor, corresponder ao que o Senhor mesmo está fazendo nascer aqui. Ajuda-nos, Senhor. Quando o Espírito vier, irmãos, nem ser lembrados de ofertar nós vamos precisar. Quando o Espírito vier, nem precisaremos ser lembrados que temos que ofertar ou dizimar, porque irá brotar em nós um senso de responsabilidade, irá brotar em nós um senso de pertencimento com a casa de Deus. Quando o Espírito vier, a gente nem vai precisar ser lembrado que a igreja tem suas despesas, que tem suas demandas, seus avanços a serem feitos. Não, ele não vai precisar, porque vai brotar em nós um senso de amor pela causa de Cristo. É por isso que a Bíblia diz que em Atos 2 eles colocavam aos pés dos apóstolos e repartiam, porque não é porque eles eram generosos, é porque o Espírito estava presente, convencendo. Eles eram convencidos de que eles não precisavam talvez de tudo que tinham, então eles compartilhavam, eles se engajavam na causa do que o Senhor estava fazendo. Por isso que eu não ensino, irmãos, ninguém a prosperar, porque eu sei que quando o Espírito vier, se quando o Espírito vier nós vamos prosperar, não sei. De uma coisa eu sei: quando o Espírito vier, nós vamos perceber que nós não precisamos prosperar para ser feliz. Ou nós vamos aprender que Deus quer nos prosperar para cumprir o propósito. Pare de usar Deus para tentar alcançar seus sonhos, irmão. Isso é uma via assim, muito perigosa. Quando o Espírito vier, então nós vamos ser prósperos. Não sei. De uma coisa eu sei: quando o Espírito vier, nós vamos entender que não precisamos
prosperar para ser feliz. E se for você que Deus quer prosperar, você vai entender que Deus só quer te prosperar para o cumprimento de um propósito. Você vai perceber que nada é seu, você só é um administrador das coisas do Senhor. Amém? Amém. Então, se você quer ofertar, se você quer corresponder, esse é o momento. Pai, nós te louvamos por essa manhã. Obrigado, obrigado, Senhor. Obrigado por seu Espírito. Obrigado por seu Espírito. Obrigado porque o Senhor está querendo, o Senhor está compartilhando o seu querer aqui. Pai, nós queremos fazer, nós queremos corresponder, nós queremos estar envolvidos no que o Senhor está fazendo, nós queremos sim, Senhor, corresponder à ação dos céus. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos. Guarda o nosso coração, guarda o nosso coração. Guarda o nosso coração das muitas coisas. Queremos queimar por Ti, Jesus.